Vamos começar por aqui, não é? A pessoa apareceu o diagnóstico, tem uma série de dúvidas, ainda não sabe muito bem o que é que se passa. Há uma série de informação sobre tratamentos, sobre cirurgias, ouve-se tudo muito rápido, há muitas emoções, muitos pensamentos, muitas sensações. O familiar normalmente está por perto. Ele está por perto, há uns que acompanham, vamos dizer que há muitos familiares que acompanham, normalmente estão ao pé, estão por perto, ouvem, tentam fixar tudo, mas parece tudo muito rápido, é muita informação. Muita emoção. O que é que acontece? Quando existe muita emoção, parece que nós não ouvimos tudo. Faz muito lembrar aquele anúncio das whiskas, dos gatinhos, ouve-se blá blá blá, whiskas, e só se ouve um bocadinho daquilo que foi dito. Por isso é que é muito importante, muitas das vezes, as pessoas voltam a fazer perguntas e a pessoa que está ao lado voltar ao médico e voltar a fazer todas essas perguntas que forem necessárias. Então isto parece uma autoestrada, não é? Tudo muito rápido, começa tudo a passar assim e ouvirem tudo muito rápido. Uma série de emoções, trovões, tudo isto acontece tudo ao mesmo tempo enquanto estão a dar todas aquelas notícias do que é que se tem que fazer, das cirurgias, dos tratamentos, do processo e, no fundo, é só estas linhas que ficam. Então começam os tratamentos, é aqui que novamente se chega à sala e é tudo novo também, tudo novo para a pessoa, tudo novo para o familiar, muitas pessoas à volta, muitos cheiros diferentes, muitas informações do que é que vai acontecer, mas a própria pessoa é que normalmente sente e sabe como é que vai ser dia após dia. E como o nosso médico oncologista, o nosso Dr. Bretes, disse muito bem, cada pessoa é única, cada família é única e todas essas sensações e ela própria vai sentir, só ela é que sabe o que é que está a sentir. Então o que é que acontece a esta família, que é o mais importante, que é o que nós queremos falar aqui. Estava a falar do doente, mas esta família está por perto. Está por perto e isto é o que é um acontecimento de vida. Parece um cancro da mama, mas pode ser outro tipo de cancro, mas nós estamos a falar exclusivamente da mama e é um acontecimento de vida que precisa de uma grande adaptação do doente e que é, claro, da família, porque existe um conjunto de alterações, de mudanças nas rotinas, nas regras, nos rituais, nas responsabilidades que aconteciam até agora. Temos muitos doentes que estavam a trabalhar e que deixam de trabalhar, então a família, o familiar, o casal, as dinâmicas passam a ser diferentes. Alterações, lá está, de trabalho, económicas e sociais. Económicas neste momento está a ser muito importante porque aparecem-nos também já muitos doentes em que um deles já está desempregado. Então, se está mais um doente, está de baixa, imaginem, não é? As alterações que são nesta família a nível monetário. E tal como o doente, a família também vivencia uma situação de crise. Então, só para percebermos um bocadinho o que é que acontece nas diferentes famílias, pode acontecer uma aproximação, outras vezes uma separação dos vários elementos, mas nenhuma fica indiferente. Então, qual é o papel da família? Que muitas vezes os nossos familiares perguntam: o que é que eu faço? Mas estou lá, não estou? Aquele sentimento de impotência. Eu não sei o que é que hei de fazer. Eu estive lá, mas eu não pude fazer nada. Muitas vezes é isto que acontece quando chegam à consulta. É estas as informações que nos dão. Mas não, a família desempenha realmente um papel muito importante e fundamental, tanto na saúde como na doença. E cada família tem um estilo muito próprio de comunicação, de regras, de crenças e uma forma também única de manter a estabilidade. Quando esta estabilidade é afetada, muitas das vezes surge então: eu preciso de apoio para apoiar. A maior parte das vezes está sempre focado no doente, mas não, temos de nos focar na família, porque uma família bem apoiada é um doente muito mais, vamos pôr aqui umas aspas, saudável, não é? É um doente com mais qualidade. E qual é a pergunta que normalmente nos fazem? Que tipos de apoios? O que é que existe? O que é que não existe? Que tipos de consultas? Onde? Então eu vou tentar-vos responder a estas perguntas.
Então, onde é que isto existe? Na realidade, existe no nosso hospital consultas de psico-oncologia. Existem no nosso serviço de oncologia, que neste caso sou eu e a minha colega Susana Moreira, e existe também no serviço de sonologia, que é a minha colega Maria José. Agora chama-se Centro Hospitalar do Algarve, já disse, em Faro. E como? Através do serviço de oncologia, é onde estas consultas estão a decorrer, no serviço de oncologia. Existe a consulta de apoio ao doente oncológico, esteja ele em consulta externa ou internado. Existe a consulta de apoio aos familiares do doente, esteja ele em consulta externa. O que é consulta externa? É fazer a quimioterapia, é fazer os tratamentos, ou ao familiar que está, ou ao doente que está internado também. Portanto, estas consultas existem em ambos os coisas. E também existe a consulta do luto, porque às vezes acontece o doente partir e a família fica desarmada e precisa de um apoio. Não, a família não fica desarmada, este apoio na realidade continua. Então a pessoa pergunta, mas como é que eu consigo uma consulta? Normalmente não sabem como é que se consegue uma consulta e vão falar com a enfermeira. E vão falar com a administrativa, mas na realidade esta consulta consegue-se da maneira mais simples, que é exatamente com o médico assistente do doente no serviço de oncologia. Vão recorrer ao médico que neste caso esteve com o doente, o processo todo, e podem realmente solicitar, e será então o médico que vai encaminhar, e são assim que todas as pessoas que nós temos nos chegam, tanto doentes como familiares, encaminhados para os nossos médicos do serviço de oncologia, que inclui a pneumologia também oncológica e a hematologia oncológica. São cerca de 12 médicos, não é? Cerca de 12 médicos neste momento que nos estão a encaminhar consultas. Na consulta de apoio, estas perguntas surgem muito frequentemente. Mas afinal vou a uma consulta de apoio para quê? O que é que eu faço? Como é que eu posso ajudar o meu familiar? Então eu resolvi só explicar um bocadinho. Porquê? Porque o mais importante de tudo é estar por perto, é acompanhar nas consultas, é acompanhar nos tratamentos, é acompanhar no internamento. E quando se vai a uma consulta de apoio, realmente a pessoa ouve de outro técnico que isto é o que se deve fazer, normalmente a pessoa relaxa e acompanha muito melhor o doente. Por exemplo, na consulta temos uma grande parte de psicoeducação, que é o que se faz normalmente ao familiar, no início, porque nem todas as pessoas que chegam à nossa consulta estão ou com uma depressão, ou com ansiedade, ou com alguma perturbação psicológica. Não tem que ter exclusivamente, porque havia uma ideia errada que a pessoa tinha que estar realmente muito deprimida, tinha que ter fortes sintomas de ansiedade. Não, muitas das vezes não sabe lidar com a situação e podemos fazer um apoio de psicoeducação que vai automaticamente ajudar o doente. E então pode-se ensinar como procurar as principais necessidades, informação sobre os sintomas, ensinar o familiar do doente a procurar informação sobre os sintomas, informação com o médico assistente sobre o nível prognóstico, informação sobre os tratamentos, sobre os efeitos secundários, que é importante o familiar saber, informações sobre os recursos comunitários, tudo o que existe à volta que possam dar apoio, informações sobre a medicação que está a fazer, mas com o médico assistente, porque muitas das vezes o que é que nos acontece? Chegam à consulta e fazem-nos perguntas sobre a medicação, e fazem perguntas na sala de espera, e fazem perguntas às enfermeiras, mas na realidade estas respostas são melhor obtidas com o médico que está a assistir o doente, porque ele melhor do que ninguém conhece o processo, sabe o tratamento que está a fazer e quais são as reações. E é aí sim que se deve fazer as perguntas. Informação sobre o tipo e extensão da doença, porque muitas das vezes só ouvem na sala de espera, mas depois o que aconteceu a um familiar, o que aconteceu a um doente, esse familiar ouve, mas não quer dizer que seja o que está a acontecer com o seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe. Por isso é importante, se não se sabe, tentar saber o que é que se passa. Informações sobre as necessidades psicológicas do doente, isso já connosco. Formas de encorajamento do doente também já connosco. O abraço, que normalmente é a mais importante. Informação sobre as necessidades físicas do doente. Formas de cooperar na alteração dos papéis, que muitas das vezes modificam-se.
Como lidar com os medos, porque aqui sim aparece muitas das vezes, a maior parte dos nossos familiares surge muito medo do que é que vai acontecer à pessoa que ama, muito medo do que é que me possa acontecer a mim como familiar e como lidar com isto. E muitas das vezes põem uma capa, fazem de conta e ali há uma forma de libertação e de conseguir perceber que pode-se lidar com os medos e pode-se ter qualidade na comunicação e na relação com o familiar. E estes medos surgem muitas vezes, os medos do avanço da doença, os medos sobre a morte do seu familiar, que também pode realmente ser uma forte suporte a todas estas perguntas que o familiar tem, mas que não as quer fazer à pessoa que está doente, porque não se quer falar sobre isto, mas ali sim isto pode acontecer. Então, só para terem um bocadinho de noção que normalmente querem saber, mas o que é que vocês fazem mesmo? Isto mais ou menos toda a gente sabe que se pode fazer, mas como é que é uma intervenção? Então, não entrando nos termos da psicoterapia, tentando utilizar um palavreado mais fácil, quando se vai à nossa consulta, nos nossos doentes e nos nossos familiares, uma das intervenções que mais fazemos é a intervenção em situação de crise. E o que é uma situação de crise? É normalmente quando a pessoa recebeu o diagnóstico e sentiu-se mal. Ou recorreu ao nosso serviço a uma consulta de urgência, uma situação de crise, ou quando lhe dizem após essa consulta de urgência que tem que ser internada, ou quando tem que fazer tratamentos e tem que ser internada, tudo isto podem ser situações de crise. E aqui sim podemos intervir. Porquê? Porque é que estamos lá, porque é que é importante o psicólogo estar dentro do serviço de oncologia, para que esta intervenção seja imediata, seja naquele momento. Quanto mais precoce for a abordagem, melhor depois é o prognóstico e assim sim vamos evitar as depressões, vamos evitar os ataques de pânico, vamos evitar todo outro tipo de patologias que se podem vir a desenvolver. Focalizamos na altura, no momento, no aqui e no agora, tenta-se reduzir os limiares de sofrimento e de desadaptação, tenta-se a estabilização emocional, restabelecer o equilíbrio emocional, a redução do distresse, a regulação do hospitalismo e sim tentar facilitar a adesão aos tratamentos ao eventual internamento, porque já nos aconteceu a pessoa ficar nesse dia a saber que tem que fazer X tratamentos e naquele momento, enquanto está tão emocionada, acaba por dizer que não vai fazer e com uma intervenção naquele momento, no aqui e no agora, e muitas das vezes com o seu médico assistente e até com a enfermeira em equipa, conseguimos que o doente perceba todas quais são as suas opções para poder decidir na melhor altura o que fazer. Esta intervenção em crise atua então no funcionamento psicológico e durante o período de desequilíbrio alivia o impacto direto da situação. Todos aqueles balões, todos aqueles pensamentos, tudo aquilo que surge. Constitui então o quê? Para a família do doente é uma importante fonte de suporte e de amparo, e iremos em conjunto com a família encontrar novas formas de retomar o ciclo vital da família. Vamos então incidir na adaptação da família à doença, vamos ter sempre em conta as representações e atribuições que cada família possui. Tentamos conhecer muito bem a família, a história, a sua história pessoal, a sua história de vida, a sua história laboral, para depois realmente poder agir nesta adaptação. Por isso são consultas que normalmente levam 1 hora, 1 hora e meia. E sim, é um espaço onde podemos facilitar que possam expressar as suas emoções, medos e incapacidades, onde normalmente conseguimos muitas das vezes juntar a família com o doente e todos naquele espaço muitas das vezes melhora-se formas de comunicação que noutro espaço acabam por não fazer e cada um põe a sua máscara e tenta que nenhum saiba o que é que está a sentir, o que é que está a pensar. E ali acaba por ser um espaço onde podem partilhar tudo isso e sentem-se apoiados para o fazer. Por isso o que é mais importante é mesmo isto, é a comunicação, é potenciar e facilitar a comunicação entre os vários membros da família e do doente. E aqui está, não é? É o mais importante, a adaptação da família à doença, representações da doença e a comunicação familiar, isto tudo interligado uns aos outros. Facilitar, lá está, a informação, respostas a perguntas que muitas das vezes os familiares têm sobre a situação atual do doente, sobre o que é que ele está a passar, sobre o processo, muitas das vezes.
A minha mãe fez muitas horas de quimioterapia, eu gostava de levar a dar um passeio ao final do dia na praia, será que é possível? Ou então quando nos dizem, não, ela não se levanta porque é preguiçosa, não é perceberem que realmente não é preguiça, são os tratamentos, e naquela fase, naquela semana, normalmente após o tratamento, não é capaz de fazer, mas na outra pode fazer, que muitas das vezes os familiares às vezes não entendem muito bem o que é que se está a passar e querem que a pessoa se levante e que volte a ter o seu dia-a-dia normal, e a pessoa muitas vezes não consegue, e depois também se sente mal porque pensa que não está a corresponder às expectativas dos familiares, ou o apetite, ou a falta de apetite, e depois querem, de repente têm que começar a comer esta comida saudável que antes não comiam. E a pessoa não gosta, não é? Não gostava de beterraba e agora todos os dias de manhã lhe põe o sumo de beterraba com a laranja e só de pensar que vai beber aquilo de manhã já começa com suor, já começa com calores. Bom, tudo isto pode ser adaptado de outra forma, pode-se fazer uma sopa, pode-se fazer uma salada. Então é mesmo isto que nós tentamos fazer na consulta, todos em conjunto, tentar arranjar outras formas de lidar. Nem sempre com aquilo que se ouve na sala de espera, mas o que é melhor para aquela pessoa. Se aquela pessoa não consegue beber um sumo de manhã, vamos tentar então arranjar a que horas é que ela gostava então de comer aquele tipo de comida. E se está disposta a isso, não é? E se está disposta a isso, que é muito importante saber. Portanto, sobre estes pontos de interrogação todos, que cada vez mais, depois conforme começam os tratamentos e tudo o resto, aparecem uma série de pontos de interrogação. Potenciar as formas não verbais de comunicação através do tato e das sensações corporais, porque lá está, ainda na última vez dizia-me a esposa de um paciente que estava internado, quando ela foi à consulta, ela dizia, eu estou ali sentada, mas não estou a fazer nada. E ele mesmo antes dizia que é tão bom a minha mulher estar aqui, porque eu sinto-me seguro quando ela aqui está. Então, muitas das vezes, o estar ali, o tocar na mão, o fazer a massagem, o pôr o creme, como lembro perfeitamente de uma senhora que esperava que o marido chegasse com o creme, para lhe pôr o creme nas pernas, e era a ele que pedia que fosse o marido a pôr. Tudo isto é importante. E é o que é preciso para o doente naquele momento. Promover um ambiente tranquilo, e neste espaço podemos então fortalecer a intimidade entre os vários membros da família. E às vezes há situações muito bonitas. E mostrar, lá está, disponibilidade pessoal para empatia, calor humano e confiança. Muitas das vezes é para o familiar perceber que nós estamos ali e que sempre que precisarem podem nos encontrar, podemos agendar uma hora e podemos então marcar um espaço onde todas estas questões possam ser respondidas. Cuidar, isto porque é tão importante cuidar, e para cuidar do doente oncológico é preciso conhecer, é preciso saber o que o outro necessita e como podemos ajudá-lo neste processo. E claro, é preciso cuidar do cuidador, é preciso perceber o que é que ele necessita, é preciso ajudá-lo, é preciso potenciar a qualidade de vida familiar, não só do doente, mas da família, que é muito importante. Espero que tenham gostado e estou disponível para todas as perguntas que vocês possam fazer. Mais Algarve. Do Sotavento ao Barlavento, o Algarve no mundo.